Olá, aqui no Brasil, tudo bem? Aqui é a Thalia, eu sou a TL Specialist de OG e eu sou o VP OG de Aracaju. E nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre os Exchange Standards e Preparation Experience. Vamos lá? Primeiramente, por que esses standards são importantes? Porque a gente está falando sobre eles, não é? Eles medem a qualidade das experiências, primeira coisa que vocês precisam saber, dos nossos EPs. Então, o quão, de fato, os intercâmbios eles estão sendo entregues com qualidade e o quão os nossos consumidores estão tendo bons intercâmbios dentro dos nossos básicos, dentro das nossas responsabilidades básicas. Dois, faz parte da entrega de liderança, então, como nós somos uma organização que propõe desenvolver a liderança dentro dos jovens, os Exchange Standards, eles estão dentro do nosso modelo de liderança. Então, a gente sim precisa entregar como obrigação, e aí está aí nosso terceiro ponto, são as nossas obrigações com nossos consumidores, porque é obrigatório que o EP tenha esses standards para que ele tenha uma experiência completa de liderança dentro das nossas entregáveis. E aí, o que elas são de fato, né? Primeiramente, elas são a responsabilidade final do time de PXP, que é o time de Preparation Experience, que você tem aí dentro do seu escritório, de OGI. Mas não que Consideration não precise saber sobre isso, porque é muito importante que muitos standards sejam alinhados desde o momento da venda, para que não haja fuck-ups futuros. Então, você que é de Consideration, você também precisa saber sobre esses standards, sim, não só o time de PXP. Elas são necessárias para o completed, então quando você preenche a MES Survey, que eu falei aí embaixo, o que é esse MES Survey, né? Quando o EP ele termina a experiência, quando ele é finished, ele vai no exec.org e ele precisa responder essa MES Survey, que nessa MES Survey vai ter várias perguntinhas sobre todos os standards, se eles foram sim ou não entregues, e respondendo que sim, aí você tem um completed, você tem a experiência completa do seu consumidor. Dentro do Customer Flow, o que são os Exchange Standards e onde eles se encontram? Eles estão dentro do flow do APD até o Completed. E aí, para vocês verem melhor, esse quadradinho vermelho aí, dentro desse quadradinho, a gente tem todos os standards que precisam ser entregues. Então, todo time de PXP, ele vai precisar estar trabalhando em cima desses standards para eles serem entregues. É o que basicamente guia o trabalho de PXP. E aí, quais são os standards em si, né? Aí vocês podem ver um overview, uma visão geral de todos os standards, e eles são divididos entre responsabilidades de Home Entity e Host Entity. Então, dentro dos standards de preparation, por exemplo, nós temos a divisão de standards que precisam ser entregues por nós, OGI, OGX, e pela Host Entity, que é o IGE de lá, o ICX de lá. E aí, nos Experience Standards, nós temos standards entregues somente pela Host Entity, ou seja, a responsabilidade final deles, e no Post Experience, a gente tem como responsabilidade final o debrief, que é a gente. E aí, nesse bloco a gente vai falar só sobre os Preparation Standards, né? Que é do flow do APD até Realize, então é toda, literalmente, a fase de preparação que o EP vai ter até a sua experiência. E aí, nessa fase de preparação, ele vai tirar toda a documentação dele, ele vai tirar todos os documentos necessários, né? Setar todas as expectativas culturais, questão de língua, questão de financeira, que ele vai se planejar, para que ele viaje tranquilo, para que não tenha nenhum problema na viagem dele. E aí, obviamente, é o entregável tanto de Home Entity como de Host Entity, né? A gente tá junto aí fazendo o IR muito frequente. A primeira coisa, né, que a gente precisa entregar é o Personal Goal Setting, que com base nos resultados da LDA, a gente vai setar uma meta pessoal para que o EP desenvolva na startup ou no trabalho que ele for fazer lá, no GE dele. E aí, eu botei aqui, em todos os slides vão ter a perguntinha da survey, ou seja, aquela perguntinha assertiva que o EP vai ter que responder para se ele teve esse standard ou não, e é muito necessário que vocês tenham em mente quais são essas perguntas, para que vocês possam fazer essas perguntas, possam alinhar com o EP de vocês, para que eles saibam que eles receberam. E aí tá aí a pergunta, né, se você definiu uma meta pessoal no início da sua experiência com o nosso suporte, e aí sim, virtualmente, e não, que é a resposta que ele vai dar. E a gente convidou a um seminário de preparação. O que é esse standard, né? O standard de Outgoing Preparation. É o que a gente chama de OPS, é quando você vai sentar com o EP e você vai preparar tanto o personal goal ou setar as expectativas, que é o próximo standard. E aí, nessa reuniãozinha, né?
a gente tem que convidar o nosso EP, é o básico, a gente tem que convidar, e ele tem que responder se ele compareceu, se ele foi convidado, mas não compareceu, ou se ele não foi convidado. E aí, esse standard que eu tava falando, o expectation setting, nossa, ele é muito importante porque você vai setar toda a preparação cultural do EP, questão da língua, questão dos costumes, questão de comida, tudo que ele precisa saber para que ele viaje sem ter aquele choque cultural muito forte. Então, ele precisa saber para onde ele tá indo e você é responsável por ajudar ele nisso. E aí, a perguntinha da survey é essa, se a gente preparou com as informações básicas para o lugar que o EP ia viajar, resposta sim ou não. E aí, o seguro-saúde, que é uma documentação básica, nossa, não tem como você viajar sem o seguro-saúde. Então, a perguntinha é que sim, se você teve seguro-saúde para todo o período que você estava no intercâmbio. E aí, básico, gente, se vocês precisam entregar esse seguro-saúde para o EP de vocês, ele precisa responder que esteve, sim. A questão do visto, a gente só trabalha com o visto, não com o work permit. Então, o que vocês precisam saber é se o EP, vocês como o GX, né, e o ICX também, porque é a responsabilidade final deles, precisa entregar todos os documentos necessários para que o EP ele tire o visto dele. E aí ele vai responder se ele sim teve suporte da gente, né, porque vai estar na pergunta, se ele não teve, não precisou de visto, e se ele não precisou de work permit. E aí é necessário que a gente saiba aí quais são os documentos que a gente precisa, caso o país que o EP vá precise de visto. Arrival Pickup, então se teve alguém no aeroporto, ou na rodoviária, ou no lugar em que o EP vai chegar no país de destino, que tem convênio com a ESEC, ou que seja da ESEC, para que leve ele na acomodação dele. Então, se o pickup ele foi comunicado antes da chegada e foi realmente feito, então o Arrival Pickup é muito, muito importante também. E aí o EP vai responder se teve ou não. Acomodação, né? Então, até, inclusive, é um standard muito importante, porque uma acomodação dessa é que ela precisa ter cama, ela precisa ter acesso para a cozinha, né, para que o EP faça a comida dele, e acesso para a higiene do EP, que é o banheiro, não é? E aí, se a acomodação estava de acordo com as expectativas que você alinhou com o EP de vocês, e ele vai responder que sim ou não. E aí a gente tem a nossa acomodação. E aí a Incoming Preparation, que é a IPS. Não teve a OPS que a gente fez? O ICX também tem a IPS. Então, se a exec de lá convidou o nosso EP para fazer um seminário de preparação da startup, do trabalho que ele vai fazer e também de convivência com eles e expectativas culturais que eles vão fazer lá também. E aí o EP ele tem que responder se sim e compareceu, não compareceu e não. E aí, no próximo bloco, a gente vai ver mais sobre os próximos standards, mas ademais é isso. Quem tiver dúvidas pode me procurar. Eu estou bem disponível para todos vocês. E obrigada pela atenção.